Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Olá, sejam bem-vindos ao programa Personalidades. Hoje nós estamos aqui na Rádio Cultura para homenagear um dos maiores locutores de rádio de todos os tempos. Nós vamos falar de Eduardo Delduque de Paiva, que comandou vários programas de rádio. Um em destaque, o Cultura de Olho na Cidade. Você está convidado a conhecer um pouco mais da vida e trajetória de Eduardo Paiva aqui no Personalidades. Eduardo Fernando Delduque de Paiva nasceu no dia 20 de maio de 1944. O Poços Caldense estudou no Colégio Marista e concluiu os estudos. Eduardo serviu o Exército em São Paulo. É uma amizade muito antiga que começou com os nossos pais. O meu pai e o Paulo Xandó eram irmãos de leite, como falavam antigamente, sabe? E essa amizade foi muito grande e nos aproximou muito. As duas famílias eram muito unidas, as Danza com o Paulo Xandó de Paiva. A primeira emissora de rádio que Eduardo trabalhou foi na Rádio Difusora no ano de 1966, onde conduzia à noite o Clube do Disco. O jovem naquela época já demonstrava muito talento e carisma. Através das ondas do rádio, Eduardo Paiva foi ganhando espaço e audiência. Na campanha da vacina contra a meningite, que foi feita no Marco Divisório, porque Poços não recebeu, praticamente a cidade toda foi para lá e nós transmitimos de lá. Na época não tinha nem telefone, foi preciso pegar um telefone de uma pessoa, emprestar o telefone e pagar. Nós transmitimos juntos a posse do Aureliano Chaves como governador de Minas. Futebol, fizemos muito futebol. A campanha que foi feita para Tubarão, que foi a primeira grande enchente em Santa Catarina, e o Eduardo comandou essa campanha em Poços de Caldas e transportou para lá. Ele foi junto entregar. Então nós participei de tudo isso. E começamos os programas que o Eduardo fez durante o período dele como profissional de rádio. Então o Clube do Disco começou na Rádio Difusora em 1960, final de 66, começo de 67, era à noite. E ele manteve esse nome do programa, depois da Rádio Cultura, até o final. O plantão de polícia, nós começamos também em 1967, fazendo do gabinete do delegado, que era o doutor Corrado. Então ele fazia o programa aos sábados, 5 minutos, o delegado fazendo. Depois foi modificado para um programa de estúdio e depois mudou de nome, que passou a chamar Cultura de Olho na Cidade. E o Clube do Disco também, que era noturno, passou a ser diurno. Então tudo isso fizemos juntos, praticamente durante todo esse período, trabalhamos juntos, fizemos muito futebol junto. Ele fazia todo tipo de campanha, ele lutava pelo bem-estar da cidade, ele lutava pelas pessoas, inclusive muita gente com aparelhos, né, com cadeiras de rodas, cestas básicas, era todo esse tipo de trabalho pessoal e também pela cidade, que ele lutava muito pela cidade. Ele não tinha medo de falar assim de
de um deputado, de um prefeito. Paiva era polêmico por natureza, né? Ele deixou assim uma marca no rádio de Poços de Caldas com os seus programas policiais, mas tinha também aquele lado brincalhão, aquele lado divertido, aquele lado alegre, que a gente procurou aproveitar ao máximo, né, dessa convivência que eu tive com ele de quase 2 anos trabalhando na mesma emissora. Então é uma emoção falar dele, é assim algo que mexe com o coração e volto a repetir, muitas saudades. Parece que em determinados momentos a gente vai cruzar com ele por aí, mas infelizmente não está mais entre nós. Maurício, sobrinho de Eduardo Paiva, guarda os bons momentos que viveu ao lado do tio, que era um apaixonado pelo Corinthians. O timão só era deixado de lado quando o assunto era Poços de Caldas. O radialista conseguia fazer um jornalismo independente na cidade. E atenção, ouvintes. Por ordem do senhor capitão Geraldo Lopes Vieira, comandante da 2ª Companhia PM de Poços de Caldas, a partir das 14 horas não será permitido o estacionamento de veículos na Praça Pedro Sanches e Rua Prefeito Chagas. Foi um amigo, além de tio, porque ele era, no caso, o filho mais novo do meu avô e eu era o neto mais velho. Então a proximidade ali, na época de uns 13 anos, assim, não fazia tanta, né, diferença. Aprendi muito com ele, ele foi uma pessoa que me levou, por exemplo, a primeira vez que eu fui num grande estádio em São Paulo, em 74, 72, ele que me levou, um corintiano de marca maior, uma pessoa muito alegre, muito combativa, uma pessoa muito importante para Poços de Caldas, entende? Todas as coisas que ele fez pela cidade, trazer o corpo de bombeiros, ser um jornalista absolutamente independente, muito honesto e uma pessoa muito boa que infelizmente partiu. Na verdade, quando eu cheguei para dirigir a Rádio Cultura, o Eduardo Paiva já estava aqui. E o que eu posso dizer é que eu nunca vi na vida nenhuma pessoa, nenhum repórter mais antenado e mais ligado do que o Eduardo Paiva era. Eduardo Paiva vivia a rádio dia e noite e dia. Se ele ouvia uma notícia hoje na televisão, amanhã ele fazia um comentário sobre qualquer coisa que ele via e que não concordava ou que concordasse. De modo que foi o repórter mais atuante que eu vi na minha vida, e olha que a minha vida no rádio tem mais de 40 anos. Só tenho lembranças boas do programa dele, assim. Eu lembro que vinham os discos, na época era discos de vinil, né? Tinha fita, não tinha ainda hoje a facilidade que nós temos no computador, de fazer as montagens e tudo mais. E vinham os discos de entrevista. E me lembro de uma vez que ele chegou com um disco de entrevista da Fafá de Belém. E na época ela fazia bastante sucesso. Aí ele falou assim, hoje nós vamos encher essa rádio aqui de fãs, de curiosos. Eu vou confiar em você, eu deixo com você. E os discos vinham as respostas e o locutor fazia as perguntas. E nós simulamos ali como se a Fafá de Belém realmente estivesse no estúdio da rádio. Foi uma passagem muito interessante, muito legal, porque realmente chegou um monte de fã, queria autógrafo, queria foto com a Fafá de Belém, e foi uma passagem muito legal. Eduardo Paiva, além de radialista, também era empresário na cidade. Ele tinha uma empresa artística e contratava shows de cantores da música popular brasileira. Nós tivemos muita amizade no Lions Club. Ele foi companheiro de Lions. Nós organizamos em Poços de Caldas, no ano do congresso do centenário da cidade, em 1972, nós organizamos uma convenção nacional de Lions Club, o que foi uma festa fantástica no centenário da cidade. Reunimos aí quase 10 mil associados de Lions Club aqui em Poços, e o Eduardo com o Wagner Durante é que determinaram as festividades com os artistas. Veio aí Elis Regina, a Fafá de Belém, o Caçulinha, Três do Rio. Eles trouxeram aí, foi uma festa fantástica aqui no centenário da cidade. Ele adorava, então, organizar esse tipo de evento na cidade. Ele organizou uma festa aqui, uma festa do Havaí em Poços de Caldas, muito grande. Conseguimos um dinheiro e com esse dinheiro nós realizamos aqui algumas coisas. Fizemos um monumento às mães, inauguramos a casa Ellen Keller para cegos
E ele foi muito trabalhador, foi uma perda muito grande para a cidade, né? Você está acompanhando o programa Personalidades e nós estamos aqui na Rádio Cultura para contar a história de um dos maiores locutores de rádio de todos os tempos, Eduardo Paiva. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na rua Assis Figueiredo, 887. O Personalidades você acompanha em 2 horários, quarta-feira às 9 e domingo às 7h30 da noite. Hoje nós estamos homenageando Eduardo Paiva, um dos maiores locutores de rádio de todos os tempos. Eduardo Paiva morreu aos 37 anos de idade. Por causa do sucesso que fazia no rádio, Eduardo Paiva se candidatou e foi o vereador mais votado na época. Além disso, foi secretário municipal de serviços urbanos. Falar do Eduardo é uma coisa muito gostosa, é uma coisa que a gente se emociona pelo companheiro que foi, né, pelo colega de profissão de rádio e como pai, como pessoa. O Eduardo era uma pessoa super alegre, super brincalhona e muito preocupado com a população, preocupado com os mais carentes, preocupado com o pessoal que não tinha muito recurso e brigava muito pela cidade. A preocupação do Eduardo com a cidade de Poços de Caldas era uma coisa impressionante, tanto que foi ele que lutou, brigou muito e conseguiu trazer o Corpo de Bombeiros para Poços de Caldas, senão não teríamos isso que temos hoje. E como vereador, é uma pessoa lutador. Ele era afiliado a um partido, mas não seguia o partido. Era ele, Eduardo Paiva. Então isso, pela vida toda, veio trazendo problemas para ele. Quando Eduardo morreu, Rodrigo, o filho mais novo, tinha na época 8 meses. Rodrigo vive das boas lembranças do pai. Mas ouço falar muito bem dele, da história dele, de tudo que ele fez como vereador, radialista. Um orgulho total pra gente aqui. Infelizmente não tive, mas sempre tive vontade de saber, de conversar com ele, né? Só das lembranças, boas lembranças de que a gente fica sabendo, né? Mas são boas lembranças. Eu não cheguei a conhecê-lo. Conheço por fotos, histórias, coisas que minha mãe contava. Tenho a fotinha dele que eu carrego na carteira o tempo inteiro comigo. Mas as histórias que eu escuto do meu pai são tudo histórias boas. Que ele era uma pessoa muito boa, muito generosa, fazia o possível para ajudar todo mundo, tentava, fazer todo mundo se sentir bem. Então, uma pessoa de coração bom. O engraçado é que até aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, sempre que eu conheço alguém ou que é de Poços, ou que é da região ali, mas morou em Poços e tal, e eu sempre falo, eu sou filho do Eduardo Paiva. Meu Deus, seu pai é um homem tão bom, isso e aquilo. Então, isso me faz bem, saber que meu pai foi uma pessoa boa, ajudou muita gente. Então, eu fiquei muito feliz de poder fazer esse vídeo, mandar esse vídeo aí para vocês. Mas, então, infelizmente, não tive a oportunidade de conviver com ele, conhecê-lo melhor e saber exatamente a pessoa que ele era. Mas o que eu tenho dentro de mim, o que eu sei dele, são só coisas boas. E é isso aí. Te amo, pai. E até mais.
Eduardo Paiva morreu em 11 de julho de 1981, aos 37 anos de idade. A morte dele, para muitos, foi um grande mistério. O que seria um suicídio, isso eu acho um absurdo enorme. Não só eu, como várias pessoas da família e amigos não compartilham dessa ideia. Uma sexta-feira antes da morte dele, ele anunciou. Ele falou, isso a Rádio Cultura deve ter gravado, que no outro dia, no programa, ele, aliás, na segunda-feira, numa sexta-feira, na segunda-feira, ele iria dar nomes, né, de traficantes e tudo mais. Hoje é o último programa Cultura de Olho na Cidade. Vamos falar por quê daqui a pouco. Poços de Caldas. A cidade acontece. Um programa verdade. Polícia. Utilidade pública. Informação. Ele morreu num domingo, dia de jogo da Caldense. Na minha vida, foi um dos dias mais tristes. Eu era um fã do Eduardo Paiva, como ouvinte. Participei durante muitos anos, ganhei muitos prêmios como ouvinte dos programas que ele apresentava e depois tive o prazer de conviver durante um bom tempo com ele na Rádio Cultura. Foi uma perda irreparável, um grande profissional, uma pessoa incrível, um mito do rádio de Poços de Caldas, que até hoje nós todos sentimos muito a sua falta. Estaria aí firme e forte, fazendo o que gostava de fazer, que era a rádio. E informando bem, porque ele gostava de informar, de participar. Eduardo Paiva era uma figura destacadíssima, uma pessoa notável que se dedicava ao trabalho de corpo e alma. Eu acredito que ele continuaria, né, se ele estivesse vivo, lutando pelo bem-estar da cidade, que era a maior preocupação dele, era a cidade. Né? Era um Poços de Caldas melhor, era um Poços de Caldas mais bonita, com menos sofrimento. Então essa era a preocupação. Eu acredito que ele ainda estaria ou como vereador, ou como secretário, ou, né, não sei se já foi comentado aqui, mas ele tinha a intenção de se candidatar a prefeito. E a gente fica por aqui, mas com a certeza que na semana que vem vamos nos encontrar. E se você quiser mandar a sua sugestão, é só mandar um e-mail pelo personalidades@pocos-net.com.br ou pelo telefone 3721-6955. Por hoje é só. Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana. Hoje é o último programa Cultura de Olho na Cidade. Vamos falar por quê. Aliás, uma sexta-feira antes da morte dele, ele anunciou. Eduardo Paiva agradecem sua atenção. Afinal, o que é nosso é melhor. Obrigado, Brasil. Todo mundo bom. Eu nasci com o samba, do samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com o samba.